Amém, gente? Vamos começar? Vamos começar mais um estudo? Deixa eu ver. Quem que pode orar por nós dessa vez aí? Ô Budé, olha por nós, por favor. Senhor Deus Pai, nosso Pai, Todo-Poderoso, agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando e aprendemos cada vez mais a Tua Palavra, Senhor. Sim, Deus, que através do Espírito Santo não seja uma palavra pregada pelo homem, mas sim o Teu Espírito, usando o pregador da noite, para que, através da vida dele, aprendamos mais sobre a Tua Palavra. Agradeço a oportunidade de todos esses que estão aqui e os que estão por aqui também, Senhor, de aprender cada vez mais o que o Senhor tem para nos ensinar. E, Senhor, que não seja uma palavra que seja trancada em nossos corações e mente, mas que possamos usar, Senhor, sim, para ensinar outras pessoas o Teu amor, Pai, da palavra que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 21, a gente vai iniciar o verso 9. Hoje eu pretendo ir até o versículo 21. Nós temos 2 semanas que já estamos nesse capítulo, o penúltimo capítulo da Bíblia, o penúltimo capítulo de Apocalipse. Nós vimos nas 2 últimas semanas os 8 primeiros versículos, e que João vai narrar o novo céu e a nova terra. Vemos que no versículo 1, João narra a descida do novo céu e da nova terra, onde a primeira céu e a primeira terra já se passaram, ficou para trás, foi no passado. No verso 3, João promete que Deus vai habitar conosco. Deus, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, Ele habitará conosco de uma forma diferente. Deus já habita conosco, nós já vimos isso, por meio do Seu Espírito Santo. Deus já habita, mas dessa vez a plenitude de Deus vai habitar conosco. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito vai habitar conosco. No versos 4, vai falar que como será o novo céu e a nova terra. Vai ser um lugar onde não vai haver mais mortes, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, igual o pastor Mateus falou semana passada, ou melhor, semana retrasada, aqui é lugar para chorar, aqui é um lugar para sentir raiva, igual você estava contando lá, né, irmã Esther? Estava contando o testemunho da raiva que você passou. É aqui você passa raiva, aqui você passa luto, aqui você passa dor, aqui você passa pranto. Mas só que lá não vai ter mais isso. Lá vai enxugar todas as nossas lágrimas, enxugar todo o nosso choro, e não será um lugar onde não vai ter mais essas tristezas. No verso 7, vai falar que todo aquele o local onde todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro irá passar é o novo céu e a nova terra. Mas o verso 8, em contrapartida, vai falar de todos aqueles que infelizmente não foram lavados nem remidos pelo sangue do Cordeiro, que vai ser o lago de fogo e enxofre. E João cita algumas dessas pessoas, aquelas pessoas que são covardes, incrédulas, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos serão lançados no vale de fogo e enxofre. Mas graças a Deus que aqui ninguém vai para lá. Todo mundo aqui alguma vez na vida já foi mentiroso, já foi covarde, já foi incrédulo, mas pela graça de Deus nos resgatou. Pela graça de Deus não iremos precisar passar pela segunda morte. Igual nós vimos aqui, iremos morrer. Todo mundo aqui um dia vai morrer. A primeira morte, a morte física.
mas não iremos passar pela segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Agora, do versículo 9 até o versículo 5 do capítulo 22, João irá narrar a Nova Jerusalém. Como será a Nova Jerusalém? Mas eu queria reler antes o verso 2 do capítulo 21. Abre Apocalipse 21, 2. Fala assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, igual eu falei, nós iremos ver o que é Nova Jerusalém. João introduz a Nova Jerusalém no versículo 2. Agora, no versículo 9, ele vai voltar com o tema de Nova Jerusalém e vai explicar com a visão que ele teve, como será a Nova Jerusalém. A verdade é que todo mundo aqui já teve curiosidade de saber como será a eternidade. Quem aqui nunca pensou, refletiu sobre como será a eternidade? Alguém aqui já refletiu? Será que aqui a gente vai ter casa na praia? Será que a gente vai ter uma casa, vai morar numa mansão? Todo mundo, acho que aqui todo mundo, como que vai ser nosso corpo? Será que nosso corpo vai ser glorificado? Mas como que é o corpo glorificado? Acho que todo mundo, ao longo da vida, já deve ter refletido um pouco sobre isso. E a verdade é que a Bíblia fala muito pouco sobre o futuro, fala muito pouco sobre o que vai acontecer lá. Fala poucas coisas. Eu queria rapidamente rever, antes de a gente entrar na Nova Jerusalém, nos versos que a gente vai ler, queria refletir um pouco sobre o que a Bíblia promete para nós quando nós estaremos na Nova Jerusalém. A primeira coisa que eu queria ler, que todo mundo abrisse em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Acho que todo mundo aqui conhece pelo menos o texto base de 1 Coríntios. Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Vai falar sobre a ressurreição e tudo que acontece, as consequências da ressurreição de Cristo. Mas eu queria ler a partir do verso 42. A gente vai ler do 42 ao 44. Diz assim: Paulo falando sobre a ressurreição do nosso corpo. Paulo começa o capítulo 15 falando da ressurreição de Cristo, falando que Cristo ressuscitou. Depois ele vai falar sobre a nossa ressurreição e por fim vai ser a ressurreição do corpo. E olha o que ele fala sobre no capítulo 15, no verso 42. Fala assim: pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. O primeiro ponto que Paulo vai falar é que o nosso corpo é corrupto. Nosso corpo, em que sentido é corrupto? O nosso corpo desgasta. Ao longo do tempo vai se desgastando. Ao longo do tempo vai sentir dor. Ao longo do tempo machuca, quebra uma coisa, sente cansaço. Quando você tinha, 15 anos de idade, você tinha um vigor. Hoje que você tem 20, 30, 40, 50, 80 anos, nem se compara ao vigor que você tinha 15 anos. Quando você tinha 15 anos, você podia correr Belo Horizonte inteiro que nunca cansar. Hoje em dia, você vai aqui até a esquina ali e todo mundo fica bufando. Porque não exagera não, mas o nosso corpo vai, ao longo do tempo, se desgastar. Não só o corpo, mas a beleza vai-se embora. A beleza que a gente tinha nos 20, 30, 40 anos, vai, ao longo do tempo, aparecendo as marcas de expressões, vai aparecendo as rugas, vai aparecendo para os homens, principalmente. Ou vai aparecer cabelo branco, ou não vai aparecer cabelo branco, porque vai cair. Então, o homem é um, é outro. Ou você comemora que vai aparecer cabelo branco, ou não vai passar por essa felicidade. Mas o nosso corpo corrupto vai passar por isso. Vamos sofrer essas transformações.
a gente querendo ou não. Mas na glória não teremos mais esse corpo corruptível. Nosso corpo será incorruptível. Nosso corpo que era incorruptível, não haverá mais cansaço, não haverá mais velhice, não haverá mais doença. Não, nosso corpo será um corpo imortal. O segundo ponto, continuando que Paulo fala aqui, no 42, parte B, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. O nosso corpo, por diversos fatores, seja biológico ou acidente, sofre desonras, sofre mutações. Então, hoje, infelizmente, por causa do pecado, existem pessoas que nascem por alguma deficiência motora, ou nascem com um braço menor, ou uma perna menor, ou ao longo da estrada da vida, sofre um acidente, tem que apontar a perna, amputa o braço. Mas o nosso corpo, ou quem nunca passou por isso, mas se eu perguntar aqui, todo mundo aqui deve ter alguma cicatriz de algum acidente que você teve, estava brincando com meu irmão, bati a cabeça na parede, tem uma cicatriz na testa, ou no braço, enfim, todo mundo aqui, se eu perguntar para todo mundo aqui tem uma cicatriz, seja ela pequena, seja ela grande. Mas por quê? Porque o nosso corpo, infelizmente, passa por isso. Mas como Filipenses 3:21, lá na glória, o nosso corpo será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Então, o nosso corpo corrupto, desonroso, cheio de falhas, cheio de rugas, cheio de falhas, é só para quê? Porque lá nós teremos um outro corpo, um corpo glorificado. Eu não sei se vocês já pensaram, se eu morrer hoje, um exemplo, eu tenho 25 anos, será que quando eu for ressuscitado, será que o meu corpo, vai ter 25 anos, ou vou receber um corpo diferente? Ou pego o Marcelo, que tem 39, vai ter o físico do Marcelo com 39 anos, ou uma pessoa que tem 80 anos, uma pessoa que tem 1 ano. São coisas que a gente não sabe, mas na glória iremos saber. No 43, olha o que o 43 fala: semeia-se fraqueza e ressuscita poder. O nosso corpo constantemente precisa de energia, e nós sabemos que nossa energia vem através do alimento. Então nós precisamos comer diariamente para ter energia, porque ou de duas uma, ou você não come e fica fraco, ou você fica nervoso. Eu sou mais nervoso, nem mexe comigo quando estiver com fome, porque nós precisamos de energia. Diariamente nós precisamos de energia para carregar o nosso corpo. Mas lá na glória, a Bíblia nos mostra em duas passagens, Lucas 24 e João 20, mostra que, Lucas 24, caminhos de Emaús, mostra que Jesus tem o poder de teletransportar. Você lembra que quando Jesus está caminhando com os 2 discípulos, explica toda a lei, explica todos os motivos que teve que passar por isso. Aí quando os discípulos caem na real, Jesus some. E outro motivo também, quando eles estavam os discípulos, os apóstolos estavam na casa, do nada Jesus aparece. Aí a Bíblia fala que a porta estava trancada, e Jesus entrou lá. Da mesma forma que em João 20, vai falar sobre a segunda pesca maravilhosa, mostra que Jesus comeu, mas no nosso corpo não estaremos mais limitados às leis da natureza. Mesmo a Bíblia falando que nós iremos comer, nos promete as bodas do Cordeiro, não é por motivo de necessidade fisiológica, mas sim para comunhão. Jesus não precisava comer, porque o corpo dele já estava glorificado, mas ele comeu pela comunhão. E será a mesma coisa lá, bater as bodas do Cordeiro, nós iremos comer, mas não teremos essa necessidade de comer. Comeremos só porque para ter esse momento de comunhão, conversar com o irmão, falar, eu falo um trem, mas colocar as fofocas em dia, mas misericórdia, fofoca não, colocar as conversas em dia, falar como foi seu dia, tudo mais. E por fim,
O 44 fala assim: semeias o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se é corpo natural, há também o corpo espiritual. O corpo natural é esse corpo que nós temos hoje. Paulo vai falar em Romanos 7 desse conflito que todos nós temos entre o conflito da carne e do espírito. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Esse duelo que tem todo mundo, toda a vida cristã tem esse duelo. Sabe que é pecado que você fica a vida inteira lutando para vencer? Lá, acabou isso. Não vai ter mais essa preocupação, não vai ter preocupação mais com o pecado, não vai ter mais essa preocupação. Essa preocupação é para quê? Para agora. Nós teremos que lutar, vencer nossas tentações, nossos desejos, mas lá não precisamos preocupar mais sobre isso. O segundo ponto que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém é falar que teremos galardões diferentes. Não precisa abrir não, mas está lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. E será de acordo com as nossas obras. Paulo não vai detalhar sobre que tipo de galardão. Igual eu brinquei no início, será que quem fez mais pelo reino, será que vai ter uma casa de praia? Ou será que vai ter uma casa melhorzinha, vai ter uma mansão melhor? Não sabemos, mas Paulo vai falar que uns é de ouro, outros de palha. Mas uma frase que eu vi, uns falam que é de Spurgeon, outros falam que é Santo Agostinho, mas sei lá, fala assim que eu prefiro ser mendigo no céu do que ser rei no inferno. Mas só lembrando que quando fala galardões pelas obras, não tem nada relacional à salvação. A salvação continua, Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas as obras que nós fazemos pelo reino, nós receberemos galardões diferentes. E por fim, para a gente voltar para o Apocalipse, o terceiro, que todo mundo fala, ou melhor, todo mundo crê que existe um corpo de Deus, um povo de Deus. Tanto judeu quanto gentil, é um povo de Deus. Mas lá, olha aqui Apocalipse 21, 3, vai falar. Volta para o Apocalipse ali rapidinho. Apocalipse 21, 3 vai falar assim: eis que o tabernáculo de Deus com seres humanos, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Ou seja, serão povos, serão nações, terão nações no céu. Agora, não sei se é nações, brasileiro, vai ter Brasil, não sei se vai ter Argentina, não sei. Mas o que nós podemos esperar que serão povos, nações. E Isaías 65, 21 vai dar uma ideia de uma sociedade. E que nessa sociedade você vai construir sua casa. E nessa sociedade você vai ter trabalho para o seu próprio sustento. Você vai trabalhar, vai plantar para você mesmo. Agora, entrando em Apocalipse 9, veremos sobre a Nova Jerusalém. Até aqui tudo bem? Amém? Olha, o verso 9 diz assim então. Antes de ler, só lembrando, para casa para vocês. Acabou aqui, vocês vão chegar em casa, ler Ezequiel do capítulo 40 até o 48. Ezequiel 40, dos capítulos 40 até o 40. Tô calmo. Ezequiel, os capítulos 40 e 48. João pegou esses 8 capítulos e resumiu em um capítulo, digamos assim. Que tudo que Ezequiel do 40 ao 48 vai falar, João também vai falar. Olha o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, até aqui por enquanto. No capítulo 15 e 16, mostra o derramamento das 7 taças. Cada taça representava a consumação de uma ira de Deus, e cada taça derramada tinha como consequência males no mundo. Não sei se vocês vão lembrar, mas
nós vimos em Apocalipse 15 e 16, a primeira taça estava relacionada a começar a aparecer feridas dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. A segunda taça, o mar se transformou em sangue, matando todos os seres vivos que haviam no mar. A terceira taça, fonte das águas e rios se transformaram em sangue. A quarta taça, as pessoas morriam queimadas devido às altas temperaturas. A quinta taça, travas e tormentos, a ponto das pessoas morderem a língua de tanta dor que sofriam. A sexta taça, penúltima taça, os rios secaram. E a sétima e última taça é os fenômenos naturais, como trovões, terremotos, destruição, granizo. Um desses 7 anjos, que cada um derramou uma taça, foi até João e falou o seguinte para o João: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa de Cristo. É muito comum a gente falar que nós somos a noiva de Cristo, mas alguém sabe o motivo por que nós somos chamados de noiva de Cristo? E a Bíblia apresenta esse motivo, não é à toa, não é fala que nós somos a noiva de Cristo, não é uma relação à toa, tem um motivo. E o motivo é o seguinte, acho que alguns sabem, quem não sabe vai aprender agora. No casamento judaico no primeiro século, contar a história aqui, era muito comum, funcionava assim: um homem que queria casar com uma pessoa, com uma mulher, chegava na família da mulher, falou assim, da noiva, eu quero casar com a sua filha, então eu vou te pagar um dote, ou seja, vou pagar algo prometendo, e esse pagamento mostra a certeza do meu interesse que eu tenho que casar com a sua filha. Então um homem paga esse dote, vai construir a casa, vai construir moradia, e passado, geralmente era 1 ano, volta para celebrar o casamento. No pagamento do dote, já era considerado casamento, mas não tinha a consumação, a relação sexual. Mas, naquela época, sabe quando Maria e José, a Bíblia fala que estavam prometidos em casamento? Muito provavelmente é isso. Então, José chegou no pai de Maria, na família de Maria: meu sogro, eu quero casar com sua filha, toma esse dote, então agora me espere um pouco, que eu vou construir a nossa casa, que eu vou ali construir nosso barraco, depois nós vamos casar. Nesse meio tempo, nós conhecemos a história, que o anjo aparece e o Espírito Santo engravida a Maria. Mas quando tinha esse 1 ano, enquanto o homem estava construindo a casa, preparando o terreno, a noiva estava preparando-se, aprontando, arrumando para suas vestes nupciais, estava preparando seu vestido, estava preparando suas roupas para o grande dia. Mas quando nós tratamos, nós lembramos que foi Cristo nos comprou, o sangue de Cristo nos comprou, Ele pagou o nosso dote, foi o sangue dele. E João capítulo 14, verso 2, vai falar que todo mundo que conhece, que ele ia preparar muitas moradas, para que quando a sua noiva estiver preparando, ele voltaria depois que tivesse as casas preparadas. Então, você lembra quando Jesus fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa dos meus pais, é muitas moradas. Então, eu estou indo lá preparar. Enquanto eu estou lá preparando, enquanto Cristo está lá em cima preparando, a noiva dele, nós estamos nos arrumando, estamos nos aprontando. E como nós aprontamos? Se santificando. Se a gente ler o 19:7, Apocalipse 19:7, fala assim: alegre-nos, exultamo-nos e demos-lhes graça e glória, porque chegou a hora da boda do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e ela foi permitida vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse linho fino, resplandecente e puro tem muito a ver com santidade. Enquanto Cristo está lá em cima,
a noiva que prepara com santidade. Nós estamos nos preparando, nos santificando, buscando santificar cada dia mais, para que quando Cristo voltar, Ele pegue a sua noiva pura, sem mancha, sem máculas. Então, o nosso objetivo hoje é cada dia mais santificar. Para falar. Pode dizer também submissão? Pode, porque a Bíblia fala que a mulher se sujeita ao marido da mesma forma que a igreja é sujeita a Cristo. Então podemos fazer esse paralelo, sim. 10. E ele, esse anjo das 7 taças, me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e ele mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João, capítulo 17 de Apocalipse, narra que esse mesmo anjo leva a ele até o deserto, para mostrar a queda da grande Babilônia, da meretriz. E ele leva para um deserto. E fazendo um contraste com Apocalipse 17, com Apocalipse 21, mostra justamente isso. Enquanto a grande Babilônia, o sistema mundano, vai ser acabado, vai ser destruído, nós estaremos num grande monte, onde que a nova Jerusalém, a cidade santa, enquanto Babilônia, cidade de pecado, a Jerusalém, cidade santa. Então tem esses dois contrastes. João quis mostrar esses dois contrastes entre a cidade santa e a cidade de pecado, Babilônia, da parte de Deus. E olha que no versículo 11 ele continua: ele me levou no espírito a uma grande elevada montanha e mostrou a cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, imagina a cena. João está vendo Nova Jerusalém descendo, o anjo levando ele para os altos dessas montanhas, e a primeira coisa que João narra é que essa Nova Jerusalém tem a glória de Deus. A glória de Deus aponta para a grandeza de Deus, pela majestade de Deus, pela beleza de Deus. Em Apocalipse, o termo glória de Deus aparece 3 vezes apenas. Apocalipse 15:8, Apocalipse 21:11 e Apocalipse 21:23. 15:8 vai falar que... Deixa eu ver. Enfim. 15:8 fala o seguinte: o santuário encheu-se da fumaça da glória de Deus e o seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Se lembrarmos lá do Antigo Testamento, quando Moisés e depois Salomão constrói o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, que a Bíblia narra em Êxodo 40 e 1 Reis 8, mostra que nos 2 momentos a glória de Deus consumiu os templos de tal maneira, em forma de nuvem, que os 2 templos, que ninguém podia entrar nem sair do santuário. A glória preencheu os santuários. E da mesma forma, a glória de Deus estará na Nova Jerusalém. Vou explicar o 11 daqui a pouco, mas olha o 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Imagina um lugar onde é tão brilhoso, é tão claro, que não vai haver mais necessidade do sol, não haverá mais necessidade da lua, porque a glória de Deus vai iluminar. A glória de Deus deve ser tão brilhante, tão clara, que não vai precisar mais de sol nem de lua. Agora voltando para o 11, ele fala assim: a qual a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe cristalina.
a glória de Deus, a presença de Deus será tão grande, de tal forma que é algo indescritível, inexplicável à mentalidade humana. João não consegue assimilar o quão grande, quão grandioso é a glória de Deus. Ele se contenta, da mesma forma que ele fez em Apocalipse 4:3, de narrar com palavras que os homens escrevem, os homens entendem. Ele fala assim, que a glória de Deus era semelhante a uma pedra de jaspe cristalina. A pedra de jaspe é uma pedra muito preciosa. Muitos acreditam que, na verdade, esse jaspe que a Bíblia fala, na verdade, é um diamante. É um diamante. Então, o esplendor de Deus, a glória de Deus estava tão manifestada que podemos dizer que João se compara a um diamante, algo poderoso, algo que acho que ninguém nunca que tocou um diamante para saber uma pedra tão brilhosa, tão maravilhosa que ela é, igual à glória de Deus. Agora, nos versículos 12, 13 e 14, João vai narrar um pouco sobre o muro, os portões da cidade santa. Olha o 12 e o 13. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. 3 ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então, mais uma vez, João escreve muito parecido com a visão que Ezequiel tem, igual eu falei no início. Leia depois Ezequiel, capítulo 40, 48. Você vai ver que é a mesma visão que Ezequiel tem, é a mesma visão que João tem. E da mesma visão que Isaías 62, 6 vai falar que existe 12 anjos, que Deus colocou anjos em volta dos muros de Jerusalém. O 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Efésios capítulo 2, versículo 20, vai falar o seguinte, que a igreja, o fundamento da igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E mesmo sendo o Cristo Jesus, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tudo que nós cremos, toda a teologia da igreja, toda a teologia cristã está fundamentada no que os apóstolos escreveram, no que os profetas e os apóstolos escreveram. E a teologia apostólica, a teologia da igreja está baseada nisso, está afirmada em uma pedra angular. Pedro? Não. Papa? Não. André Valadão? Não. Pastor Pedro? Não. Pastor Mateus? Não. Jesus. Jesus é a pedra angular da igreja. Tudo que os apóstolos escreveram, tudo que os apóstolos fundamentaram, tudo tem uma pedra angular. Ou seja, a pedra angular, para quem mexe com engenharia civil, é aquela primeira pedra, aquela pedra que sustenta. Estou falando certo? Ou engenheiro? Tem engenheiro aí, ó. É aquela pedra que sustenta todo o resto. Então, você vai construir uma casa, sempre tem que fazer algo para que sustente essa casa, para essa casa não cair. E Cristo é a nossa pedra angular. O engraçado é que todas, igual a gente conversou segunda-feira, todas essas seitas, todas as heresias, não obedecem isso aqui. Gálatas 1:8 vai falar que, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês qualquer outro evangelho diferente daqueles que tenham pregado, seja considerado anátema. Se a gente estudar as maiores heresias, maiores seitas, até religiões pós-cristãs,
todas são baseadas nessa visão, em que eles falam que recebeu uma visão. Se pegar, por exemplo, o Islã, Maomé crê que Maomé recebeu visões do arcanjo Gabriel, porque ele queria corrigir a igreja. Se pegar a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, os famosos Mormons, eles creem que Joseph Smith teve uma série de visões e revelações, tanto de Deus quanto de um anjo Moroni, para restaurar a verdadeira igreja. Você pega outra, o Adventismo, tem Ellen G. White, recebeu para eles os escritos de Ellen White, só lembrando, não é todos os adventistas, né? Não é todos, para deixar bem claro, mas o adventismo raiz, quando começou mesmo, eles consideram os escritos de Ellen White das mesmas revelações, da mesma inspiração que a Bíblia teve. E fora outros também, no catolicismo também tem essa questão do que fugiu os caras lá de cima lá, gente, me ajuda aí, os cardeais, mas tem um nome, certo, fugiu, fugiu, enfim, os papas e os líderes, fugiu o nome agora, eles estão no mesmo pé de igualdade na Bíblia. A tradição, o clero e a Bíblia, a tríade, os três pilares do catolicismo. Então, para ele, os três estão no mesmo patamar de importância. E lembrando que um dos principais temas da Reforma Protestante foi o Sola Escritura. Afirmava que o único manual de fé e prática era a Bíblia. Quem é mais antigo da Lagoinha, sempre, quando o pastor Macedo começou a pregar, ele pegava a Bíblia, sempre repetia: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que eu posso fazer. Todo culto, quem é antigo da Lagoinha vai lembrar disso, todo culto ele fazia isso, porque a nossa vida tem que ser pautada somente nas Escrituras, somente na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina tem que ser a nossa regra de fé e prática. 15. E aquele que falava comigo tinha uma medida, falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e seus portões e a sua muralha. Apocalipse 11 mostra que João é instruído a medir o santuário e o altar. Agora, no 21, mostra que João, o anjo, tinha uma vara de medir para medir a cidade e os portões de sua muralha. Antigamente, não sei quem já foi na Europa, Israel, alguém que já foi num tour na Europa, alguém aqui é rico o suficiente de dar uns rolê na Europa? Antigamente, ou quem assistiu filme, principalmente medieval, vai lembrar que os filmes medievais sempre tinham grandes muralhas, porque era um sinal de proteção. Uma cidade forte, uma cidade grande, uma cidade importante, sempre tinha muralhas em volta. Hoje em dia não é muito mais comum essa relação de muralhas, porque hoje nossas armas de guerra são totalmente diferentes, então o uso da muralha caiu. Mas se a gente olhar na Bíblia, várias passagens falam sobre a importância da muralha. Primeiro, todo mundo aqui lembra, Josué na batalha de Jericó. As muralhas de Jericó, a Bíblia fala que era tão grande que havia casas dentro, em cima da muralha. E a casa de Raabe, aquela que ajudou os israelitas, era justamente em cima da muralha. E ao verem aquela grande muralha, só por uma intervenção divina, e eles fizeram,
7 voltas. Não estou falando que hoje em dia para a gente dar igual essas campanhas, dar 7 voltas para você conquistar, recebe sua bênção, não é isso. Mas as muralhas foram o que impediam deles invadir. Somente com intervenção divina para destruir a muralha. Outra história, após o exílio babilônico, mostra que Neemias correu para restaurar a muralha de Jerusalém. Ele fala que a muralha estava em ruínas. E o desespero era tão grande, tão poderoso, tão urgente, que ele, junto com os pedreiros da época, reconstruíram a muralha em 52 dias. De tão rapidez. Para você ter ideia, o tempo demorou anos, enquanto aqui demorou menos de 2 meses. Hoje, igual eu falei, não precisamos mais de muralhas como proteção na cidade. Você não vê mais muralha cercando BH, Contagem, não vê, não existe mais isso. Mas nada nos impede de que o Senhor seja a nossa muralha, o Senhor seja o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos protege diariamente. Eu não sei se você para pensar, muitas das vezes Deus nos livra de situações que antes mesmo da gente pensar em entrar, Ele já nos livra. Mesmo a gente não sabendo, Ele já nos livra. Quantos acidentes Deus evitou contra a sua vida? Quantas coisas que Deus nos livrou e nos livra e nos livrará diariamente na nossa vida. Hoje só para a gente estar em pé aqui hoje já é um milagre, já é uma proteção divina. Nós podíamos sair, pisar aqui, cair na rua, quebrou, pronto, morreu. Pode ser assim. Deus nos protege 24 horas. E não vai ser só aqui, mas lá também. Deus irá nos proteger. Deus continuará nos protegendo, cercando as muralhas, nos cercando, nos defendendo. E nos defenderá toda a eternidade. Deixa eu ver. 15 minutos. 16. A cidade tinha forma de quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. E seu comprimento, de largura e altura eram iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A cidade, segundo João fala, que era de forma quadriculada e tinha 12.000 estádios. Um estádio, naquela época, era uma medida que Roma usava. Um estádio equivalia a aproximadamente 185 metros. Então, calculando, 12.000 estádios equivale a cerca de 2.200 quilômetros. Só para ter a dimensão do tamanho da cidade, imagina você sair de BH e ir até Belém do Pará, em linha reta. Esse é o tamanho da muralha do comprimento da cidade. Se a gente pensar, não existe nenhuma cidade com esse tamanho. 2.000 quilômetros, 2.200 quilômetros. Só para a gente ter noção, entre o ponto mais fundo da Terra e o ponto mais alto da Terra, o ponto mais fundo é os Forros das Marianas, que fica no Oceano Pacífico, e o mais alto, o Everest, são aproximadamente 20 quilômetros de extremidade uma a outra. Então, só imagina, são 20 quilômetros que separam o ponto mais alto da Terra para o mais baixo da Terra. Isso é mais ou menos, arredondando, fazendo os cálculos, 1% do tamanho da cidade. 1%. Então, o tamanho da dimensão, da grandiosidade que é a Nova Jerusalém. Nas muralhas tinham 144 côvados. O côvado era uma medida muito comum naquela época, entre 45 e 55 centímetros. É difícil calcular a exatidão,
porque era o tamanho da ponta do dedo até o cotovelo. Então, cada pessoa tem um tamanho, mas varia entre 45 até 55 centímetros. Então, pelos cálculos, a média da muralha é de 65 até 70 metros de altura. Talvez nessa Bíblia embaixo tenha esses dados. Confere aqui. Algumas Bíblias já traduziram, já trouxeram para a metragem atual que a gente usa. Outras colocam uma notinha de rodapé embaixo mostrando o tamanho exato. Mas podemos observar que, presta atenção, 12 mil estádios, 144 côvados, 12 vezes 12. Nós lembramos que o número 12 do Apocalipse é um símbolo que representa todo o povo de Deus. Ou seja, quando Jesus falou, igual eu falei no início, que ele estava preparando moradias para todo mundo, mostra que o 12 mostra que haverá morada para todo mundo. Nenhum justificado ficará de fora. Então, vai ter moradia para todo mundo. Então, aqui, igual eu falei, não vai ter mendigo? Não vai ter mendigo, porque vai ter casa, vai ter moradia para todo mundo. 44,4 centímetros. O que? A medida do corpo. Depende da... Mas 45 e que depende muito da referência. Por exemplo, no Egito, acho que, se não me engano, é a média de 50. Já nos Hebreus, 45. Então tem essa variação. Ou seja, além de mostrar essa que vai ter a casa para todo mundo, um quadrado nos dá a ideia de ser igual. Os 4 lados são iguais. Ou seja, não haverá mais segregação social, não haverá mais ricos nem mais pobres, não haverá mais, todo mundo será igual. Eu ia falar aqui que é um comunismo que deu certo, porque todo mundo vai ser igual, mas todo mundo vai ser algo, vai ser grandioso, vai ser poderoso, e não haverá mais segregação social, não haverá mais nada de deslocamento social. Por fim, os últimos 10 minutos, os últimos 4 versos, 4, diz assim: a muralha é feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisótilo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, isso aí. O 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Os últimos 4 versos mostram os materiais da cidade, muito parecidos, muito provavelmente simbolizando as joias, muito parecido com as mesmas joias que o sumo sacerdote usava em suas roupas. Se não me engano, ou pode ser de duas uma, ou são diferentes joias, ou pode ser diferenças de nomenclaturas ao longo do tempo. Então, enquanto em Moisés tinha um nome, nos tempos de João tinha outro nome. Então tem essas duas possibilidades. Mas certo é que são 8 joias são de nome iguais e 4 são diferentes. Mais uma vez, lembra? Pode ser uma opção ou outra.
que ao longo pensando que Moisés é de 1300 anos antes de Cristo. Aqui é basicamente 100 anos depois de Cristo. Então, é aproximadamente 1300, 1400 anos de diferença. E é muito provável que possa ter ouvido alguma mudança de nomenclatura, mudança de nome, igual no português. Hoje em dia, uma palavra que você usa hoje, amanhã pode significar totalmente diferente. Pega, por exemplo, você. Você, quando começou você, é vossa mercê. Era um título usado para juízes, para reis. Hoje em dia, é para o nosso dia a dia em comum. Então, o português vai atualizando. O hebraico também pode ter sido atualizado. Mas, o real significado disso aqui é que essas pedras preciosas, que são caras, simbolizam a glória, mais uma vez, o brilho de Deus, a glória de Deus. Imagina, você está andando com as pedras preciosas mais importantes que nós temos na humanidade. Eu não sei quem gosta de mexer com joias aqui, não sei, mas pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, cada aqui são esmeraldas, ouro, calcedônia, são coisas raras de se encontrar na natureza. E lá vai ter muito, de tão grandioso, da mesma forma que João não conseguia explicar a glória de Deus, se contentou falar que a cidade parecia ouro puro, aqui parece que é a mesma coisa. Ao ver a cidade, ao entrar na cidade e ver, gente, é algo sobre-humano, eu não consigo explicar, é algo sobrenatural. Então, é como se eu estivesse andando um ouro reluzente, um ouro que brilha, com vidro transparente, é como se fosse uma safira, como se fosse uma esmeralda. É algo sobrenatural. E tem outra interpretação que eu também gosto muito dela, e uma completa a outra, é que vai falar que lá na eternidade, a glória de Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus será tão valiosa, tão grandiosa, porque o que aqui na terra nós falamos que ouro, só para ter ideia, 1 grama de ouro é aproximadamente 680 reais, 1 grama de ouro, só para ter ideia. Sabe aquela balinha chita, a balinha da macaca? Ela tem 5 gramas, então 1 grama é 1 quilo daquela balinha. Então 1 grama de ouro, 680 reais. Esses objetos aqui na terra são valiosos, são cobiçados, são algo de desejo de muitas pessoas, mas lá vai ser tão insignificante, tão qualquer coisa, que lá que a gente vai pisar em cima do ouro. Eu gosto muito dessa visão, porque parece que o que aqui na terra é de valioso, o que aqui na terra é grandioso, que as pessoas se matam, lá a gente vai pisar. Da mesma forma que da mesma forma que a gente está pisando no chão, hoje ninguém faz chão de ouro, a não ser que seja um doido. São essas comparações de joias, né, para a gente ter uma noção de tão quanto tem valor o céu. Porque é muito valor. Né? Não, justamente. Todas essas pedras aí tem muito valor, né? Então acho que quando escreve é para a gente ter noção o quanto é precioso é o céu. Mas, igual eu falei, que João não tem palavras humanas para escrever. Então o João usa palavras que a gente entende. Mas também pode apresentar também que a glória de Deus vai ser tão maior, tão mais grandiosa, que isso não vai valer mais valor algum. Podemos usar essas duas interpretações. E as duas estão certas. Porque você pensa, imagina, você está vendo a glória de Deus, a eternidade. O que vai importar um ouro? Não vai, porque você vai estar lá para aprender. São bilhões de anos para aprender. A gente não tem nem noção. Você vai ter Jesus face a face. O que vai importar você ir lá caçar um diamante? Ninguém.
todo mundo vai querer estar aos pés de Jesus. Jesus me explica, quem está certo, calvinistas ou os arminianos? Jesus, quem está certo? Enfim, a gente vai ficar o resto da humanidade, o resto da eternidade, sentando, escutando Jesus aprender, ensinar. E olha o tamanho do universo, tanto que a gente não tem nem noção do que tem. Vai chegar assim, Jesus, por 6 dias literais, 6 dias simbólicos, me explica, Jesus, quem estava certo? Quem falava dom de línguas idiomáticos ou era batizado pelos anjos? Chegar, Jesus, batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência ou é no momento da conversão? Aqui nós teremos esse diálogo aqui, esse debate aqui, mas lá, nada disso mais não importa. Que a gente vai estar aos pés do nosso Salvador, ensinando a glória de Deus. A gente não tem noção. A gente pode imaginar, rapidinho, só completar aqui, a gente pode imaginar 1 milhão de coisas, mas o que a gente imaginar não vai chegar aos pés do que nos espera, nos aguarda a eternidade. Porque assim, de alguma forma dá um nó na minha cabeça, porque essa cidade aqui é a mesma lá do capítulo 21 mesmo, versículo 2, né? Que fala a Nova Jerusalém, cidade santa, na verdade, o entendimento nem vê como desceu do céu, não vê como eu imaginava uma cidade descendo do céu mesmo, né? Imagina uma cidade que tem 2000, daqui no Mato Grosso, varada descendo do céu. Mas de alguma forma eu imaginava isso. E é muito específico. Os muros, o tamanho, a altura. Só que o entendimento que a gente teve é que é como se fosse a igreja mesmo como pessoas, né? Não uma coisa literal, física de uma cidade, de pessoas. E tudo que tem bem específico, essa cidade é a mesma coisa que você refere lá em 21, versículo 2. Isso, então, que vai descer. Então, assim, como que vocês estudiosos veem isso? Vocês veem como algo literal também, de uma cidade que vai ter essa distância mesmo? Isso vai depender muito da sua linha. Tem uns que tudo que eu leio aqui é um símbolo. Tem outros que crê cada letra aqui está certa, vai ser literal. Então vai ser muito... Cada estudioso vai achar, uns vai achar isso, outros vão achar isso, uns vão achar que vai ser Nova Jerusalém descer literalmente, vai ser uma cidade enorme descendo dos céus, outras vai ser que é um símbolo, igual tem 12, na verdade é um símbolo. Então, tem várias ideias, várias interpretações sobre se é simbólico, se é literal, assim como todo o livro de Apocalipse. Acho que o que mais aprendemos aqui foi que há várias visões de entender Apocalipse, mas o que é certo é isso que a gente estava conversando, que nós estaremos, se a Nova Jerusalém vai descer mesmo, se é simbólico, ou é ser literal, o importante é que na eternidade passaremos a eternidade com Cristo. Ou vai ser essa terra aqui renovada, ou vai ser um novo céu, uma nova terra, eu não sei. O que nós podemos ter certeza é que isso durará eternamente, para todo sempre. E talvez eu não tenha dúvida, a gente fica até aqui para dar o nome, porque tem algumas coisas muito específicas, né? Não, tem. Eu mesmo imaginava muito assim, essa cidade, né? Eu vi muito a minha mãe falar desde pequeno, pensar no outro. Tem, nós cantamos além do Rio Azul, não haverá, as ruas são de ouro. Nós cantamos aqui. Então. E na verdade isso nem vai importar pra gente, né? Não vai importar, mas você imagina uma coisa assim, literal. Não, para mim isso aqui, eu tenho a menor ideia. Você pergunta para mim, você acha que é literal ou simbólico? Pode ser os dois. Eu não entro em debates. A pergunta que ele fez aqui também é a minha dúvida, é bem complicado assim. Eu já até perguntei isso para o Matheus também nos 2 estudos, só que traz um duplo sentido, que é lá no versículo 2, né, que fala que vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, ataivada, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. Mas só que como é falado que a noiva de Cristo é o povo
É a igreja. Isso é a igreja. Mas só que aqui dá detalhes, muito detalhes mesmo, como se fosse uma cidade. Mas assim, pode ser também literário na questão do cuidado de Deus com o seu povo. Justamente. Você pegar, fazendo um paralelo aqui, a besta do Apocalipse do mar e a besta da terra, Apocalipse descreve eles completamente. Não sei quantos chifres, não sei quantos olhos, não sei o que. É literal ou simbólico? Eu creio que é simbólico, que é igual a gente viu aqui. Mas deve ter alguém que crê que vai sair um bicho da terra e devorar um Godzilla. Não, muitos creem nisso. Entendeu? Então, o que nos resta é aguardar. Se for literal, se for simbólico, vai ser bom demais. O que Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer, como que é? Eu sempre confundo, é isso? Para mim morrer é Cristo e viver é lucro ou ao contrário? Não, porque querendo ou não, eu sempre confundo. O livro de Apocalipse, ele é um livro que, para quem crê, para quem é a noiva de Cristo, é um livro bacana, mas para quem não crê, você entendeu? É um livro que as pessoas, se elas conseguirem entender que o bicho vai pegar para quem não crê, então coloca essa situação aqui, tipo assim, o cuidado de Cristo com o povo dele é tanto que é detalhado dessa forma aqui, como tipo assim, nós não vamos ser tocados de forma nenhuma, porque é o cuidado dele como que é. Mas o fato aqui, que eu vejo, Acabou. É que João viu, ele viu a cidade descendo dos céus. O João não imaginou, o João não pensou, quer dizer, a Bíblia diz, eu vi a cidade descendo dos céus. O João viu alguma coisa, né? Lógico que ele foi arrebatado em espírito, né? Então, para jogar mais gasolina na fogueira, né? Pode ser realmente uma cidade, que ele viu. Ele não está falando que imaginou, pensou. Ele viu algo. Só que como João, hoje em dia nós vivemos no século XXI, João viveu no primeiro século, né? Tem muita coisa que tem hoje que não tinha no passado, né? Por exemplo, estrelas caindo do céu. Hoje você vê um míssil caindo. Estava conversando com um colega que estava em Israel na época do Hamas. Estava sendo bombardeado pelo Irã. Ele estava lá, ele viu o míssil descendo. Parecia uma estrela caindo, mas era um míssil. Então João não tinha o entendimento que nós temos hoje. Mas o fato que eu vejo aqui é que ele viu algo. Então, isso é algo a pensar. O Apocalipse dá muito debate, mas infelizmente o tempo acabou. Vamos orar e encerrar. Só igual o Charles falava,